Hoje nós vamos explorar juntos um dos livros mais emocionantes da Bíblia, o livro de Josué. Uma história de fé, coragem e cumprimento das promessas de Deus. Olá, eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete Portela. Com certeza, Josué nos mostra como Deus honra cada palavra dita a seu povo. Prepare sua Bíblia, separe um tempo para oração e abra seu coração para essa poderosa mensagem. Acompanhe em sua Bíblia no livro de Josué, os outros livros mencionados como referência. Colocaremos o texto para facilitar. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar crescendo espiritualmente conosco. Dados essenciais. Propósito: mostrar como Deus cumpriu a promessa de dar a terra de Canaã a Israel, liderado por Josué. Autor: tradicionalmente atribuído a Josué, com possíveis acréscimos de sacerdotes ou escribas posteriores. Destinatário: o povo de Israel, especialmente as futuras gerações. Data: por volta de 1400 a.C. Marco histórico: conquista de Canaã e estabelecimento de Israel na terra prometida. Versículo-chave: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1 versículo 9. Pessoas-chave: Josué, Calebe, Raabe, os sacerdotes, as tribos de Israel. Lugares-chave: Jordão, Jericó, Ai, Gibeão, Siló, Siquém. Resumo do livro. Imagine-se diante de uma terra desconhecida prometida há séculos. Uma terra que ecoa o pacto feito entre Deus e Abraão. Gênesis 12 versículos 1 ao 7. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Mas agora os olhos veem rios transbordando. Josué 3 versículo 15. Cidades fortificadas, 6 versículo 1, e gigantes que ainda assombram o território, 11 versículos 21 e 22. Ainda assim uma certeza pulsa no coração: Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Números 23 versículo 19. Assim começa o livro de Josué, um marco na história de Israel e uma lição viva para nós. Não é só um livro de guerras. É um livro de fé colocada em prática. De conquistas que só se tornaram possíveis porque o Senhor ia à frente. Josué 1 versículo 5. Josué, servo de Moisés, agora é líder do povo. Mas não era só uma mudança de comando humano. Era uma transferência espiritual. Josué 1 versículos 1 e 2. E Deus, sabendo do peso daquela responsabilidade, fala diretamente ao coração do novo líder: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1 versículo 9. Com essa palavra viva, Josué lidera o povo até o rio Jordão. E ali, mais um milagre: as águas param, e o povo atravessa em seco. Josué 3 versículos 14 ao 17. Como no Mar Vermelho, Deus reafirma: sou eu quem conduz vocês. Logo depois a primeira grande batalha, Jericó, uma das cidades mais imponentes da região. Josué 6 versículo 1. Mas Deus não dá uma estratégia convencional. Não era para lutar, era para obedecer. 6 dias dando voltas em silêncio. No 7º dia, 7 voltas em silêncio. Depois trombetas. Um grito. E as muralhas caíram, não por força, mas por fé. Hebreus 11 versículo 30. Por fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias.
Mas nem tudo são vitórias. Logo depois, um pecado oculto muda o rumo da história. Acã toma para si o que era consagrado a Deus, Josué 7 versículo 1, e por causa disso Israel sofre derrota em Ai. Deus revela um princípio eterno. O pecado de um pode afetar toda a congregação, Josué 7 versículos 11 e 12. Santidade importa muito. Depois de vitórias e restauração, vem a partilha da terra. Cada tribo recebe sua herança, cumprimento visível das promessas feitas séculos antes, Josué capítulos 13 ao 21. Não era apenas geografia. Era legado. Era pacto. Era o selo do sim e do amém de Deus, como está escrito em 2 Coríntios 1 versículo 20. E então surge Caleb. Com 85 anos, ele não quer descanso. Ele quer conquista. Dá-me este monte. Josué 14 versículo 12. Um pedido corajoso, cheio de fé. Ele queria Hebrom, o território dos gigantes, Josué 14 versículos 12 ao 15. Mas por que isso? Porque Caleb confiava mais na promessa de Deus do que no tamanho do inimigo. Que isso nos sirva de exemplo. No final do livro, Josué já está velho, mas antes de partir, ele reúne o povo e faz um último apelo, uma escolha eterna que ecoa até os nossos dias. Escolhei hoje a quem servireis. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24 versículo 15. O livro de Josué é uma bandeira fincada na terra da fé. É a prova de que as promessas de Deus são reais, mas requerem algo de nós: obediência, santidade, coragem, constância. É um convite a sair do deserto da dúvida e entrar na terra da promessa, a atravessar nossos próprios Jordões, derrubar nossas Jericós, e viver como herdeiros legítimos do que Deus já nos deu em Cristo. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Gálatas 3 versículo 29. Esboço do livro, A Preparação para a Conquista, capítulos 1 ao 5. 1. Josué assume a liderança e prepara o povo para entrar em Canaã. 2. A travessia milagrosa do Jordão. 3. A aliança renovada com a circuncisão e a Páscoa são destaques. D. Conquista da terra, capítulos 6 ao 12. 1. As campanhas militares são lideradas por Josué, começando pela queda sobrenatural dos muros de Jericó, capítulo 6. 2. A derrota e depois vitória em Ai, capítulos 7 e 8. 3. A aliança com Gibeão. C. Divisão da terra, capítulos 13 ao 21. 1. A terra prometida é dividida entre as tribos. 2. Deus cumpre sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. D. Despedida de Josué, capítulos 22 ao 24. Josué, já idoso, convoca o povo a manter a aliança com Deus. No capítulo 24, ele faz uma das declarações mais notáveis das Escrituras. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24 versículo 15. Principais temas. 1. Fidelidade de Deus. O livro confirma que Deus cumpre o que promete. A promessa feita a Abraão em Gênesis 12 versículo 7 é agora concretizada. 2. Liderança e obediência. Josué é um modelo de liderança temente a Deus. Ele ouve, confia e age conforme a direção divina. Em Números 27 versículos 18 ao 23, nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles, e sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a ordem de Eleazar sairão, e segundo a ordem de Eleazar entrarão, ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, impôs-lhe as mãos, e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. E leia também Josué 1 versículos 1 ao 9. 3. Conquista espiritual. Cada vitória física representa uma lição espiritual. A obediência a Deus traz vitória, a desobediência traz derrota, como no caso de Acã no capítulo 7.
4. Memória coletiva. Monumentos como as 12 Pedras do Jordão, capítulo 4, são memoriais para as futuras gerações lembrarem das maravilhas do Senhor. 5. Renovação da aliança. Josué conduz o povo a renovar sua aliança com Deus em Siquém, local onde Abraão recebeu a promessa. Conforme Gênesis 12 versículos 6 e 7, passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse: A tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Ensinos para nós hoje. O que Deus promete, Ele cumpre. A fé exige ação. Obedecer mesmo quando não faz sentido aos olhos humanos, como marchar ao redor de Jericó. Precisamos de líderes como Josué nos dias de hoje, firmes, corajosos e comprometidos com a palavra. Cada geração deve assumir pessoalmente sua aliança com Deus. Conclusão. Querido irmão, querida irmã, o livro de Josué não é apenas sobre terras e batalhas. É sobre fé viva, sobre confiar em Deus no meio das dificuldades e seguir adiante, mesmo quando o caminho parece impossível. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para continuar recebendo estudos profundos como este. E lembre-se, como Josué, você também pode conquistar as promessas de Deus, se andar com ele em obediência e fé.